processo onde a parte urbana aumenta. Ela se refere a quando a população das áreas rurais vai para as urbanas. É um processo pelo qual vilas e cidades são formadas e se tornam maiores à medida que as pessoas começam a viver e trabalhar nas áreas centrais. A urbanização não é sinônimo de crescimento urbano. A urbanização é o processo da população nacional total que vive em áreas classificadas como urbanas. Já o crescimento urbano se refere a estritamente ao número absoluto de pessoas que vivem nessas áreas. Prevê que em 2050, cerca de 64% do mundo em desenvolvimento e 86% do mundo desenvolvido serão considerados urbanizados. Isso equivale a aproximadamente 3 milhões de habitantes urbanos em 2050. A Organização das Nações Unidas estima que quase todo o crescimento populacional mundial de 2017 a 230 será em cidades, com cerca de 1 milhão de novos habitantes urbanos. Sim, a urbanização é uma evolução do local e melhoria do povo que vive nele. Então agora nós vamos dar a fala para a nossa outra convidada, a Sabrina. Sabrina, qual a importância da urbanização? Sem contar que a urbanização é importante para muitas áreas, como o planejamento urbano, a geografia, a sociologia, a arquitetura, economia, saúde pública, a modernização também, a industrialização. Pois bem, ela cria enormes mudanças sociais, econômicas e ambientais. A urbanização é um fenômeno moderno com uma transformação rápida e histórica das redes sociais humanas em escala global, onde a cultura rural está sendo rapidamente substituída pela cultura urbana. A primeira grande mudança nos padrões de assentamento foi o acúmulo de caçadores-coletores nas aldeias. Há milhares de anos, a cultura rural é caracterizada por antepassados comuns, relações humanas, de contato próximo e comportamento comunitário, enquanto a cultura urbana é caracterizada por antepassados distantes, relações humanas não familiares e comportamento competitivo. E como é importante a urbanização. Então, trazendo essa realidade mais para perto, aqui para o nosso município de Canguçu, Thaís, fala um pouquinho sobre isso do nosso município. Bom, em Canguçu, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo está localizada na rua Silva Tavares, em 1085, quarto andar, onde o secretário Wilson Rebelli, o qual, em seu registro de competência, tem o dever de examinar e aprovar os projetos de urbanização de áreas pertencentes particulares e fiscalizar a execução de arrumamentos e aprovados. Sabrina, complementa para nós aspectos do mesmo. Em uma entrevista que foi feita na cidade, algumas pessoas disseram que perceberam uma urbanização no campo. Considero como aspecto positivo o fato de que isso trouxe acesso à informação. Como um aspecto negativo, o fato de que o campo perde sua cultura e passa a reproduzir um modelo econômico e social de consumismo. Segundo as pessoas que foram entrevistadas, o acesso à tecnologia vem igualando o campo à cidade, e hoje é até mais comum em Canguçu os jovens da cidade irem para as festas do interior em vez de os jovens do interior irem para as festas da cidade. Também a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo canguçuense tem ganhado um destaque na agilidade para os análises dos projetos arquitetônicos e das aprovações. No último mês, o prazo médio para essa primeira análise atingiu um recorde médio de 5 a 15 dias e algumas aprovações em menos de 30 dias. Essas análises dos projetos estão a todo vapor nessa cidade.
Nesse processo de aprovação de projetos é necessário encaminhamento do projeto, análise do grupo técnico e aprovação do projeto e devolução do documento. Sabrina, tem como complementar citando exemplos para que nossos ouvintes entendam mais sobre o nosso assunto? Bom, alguns exemplos que foram feitos na nossa cidade foi uma iluminação totalmente de LED na pista atlética do ginásio municipal de esportes e também algumas praças, como a Cama Sul, a Central, a Carolina de Alça Filho, proporcionando um novo visual, muito mais economia, velocidade e uma melhor segurança para as comunidades que ali frequentam. A pavimentação da rua Santa de Caxias também foi muito importante, pois ela está localizada na Vila Nova. A rua Edílio Soares Camargo e a rua Nero Oliveira dos Santos também foram através de pavimentação comunitária. Já a pavimentação da rua Manuel Antônio Leste, Bairro Triângulo, rua Nádia Meireles da Costa, também a rua Silvio Silveira Duarte, rua Oswaldo Silveira Varne e rua José Bonifácio recebeu o calçamento através do programa de financiamento à infraestrutura, que tem como sigla o FINISA. Sabrina, esses dados que passou agora, esses exemplos foram tirados do site da Prefeitura de Criciúma? Sim. Eu tenho outra realidade no bairro Triângulo. Foram feitos por pavimentação comunitária, por causa que foram feitas reuniões para ver se todas as pessoas que moravam naqueles bairros aceitavam a pavimentação e foram feito um pagamento para ser realizada a pavimentação, ou seja, foi as pessoas que pagaram para sair aquela pavimentação. Thaís, realmente nem tudo que a gente vê em sites, principalmente da prefeitura, é a realidade que o povo enfrenta, né? Como tu mesmo citou há pouco tempo. Trago mais um exemplo complementando o assunto da Sabrina, que agora está vendo bastante mercados maiores, com mais disponibilidade de emprego, como agora está sendo criado o mercado novo ali também de Pelotas e de outras regiões para cá. Quando a urbanização é exercida no município, na localidade mais desenvolvida, as redes de lojas procuram mais. Talvez isso que você falou, Thaís, seja um sinal de que Canguçu está evoluindo devagar, mas está evoluindo. Isso é um sinal bom, né? Essas são algumas de tantas outras obras que vêm recebendo o investimento e também o beneficiamento de uma nova infraestrutura, sem poeira, barro e com muita qualidade na nossa Serra dos Parques. Com o processo de urbanização em alta, ele traz muitos benefícios à comunidade, proporcionando melhores condições de segurança, locomoção, causando assim impactos positivos para a nossa cidade de Canguçu. A Sabrina, então, agora vai complementar o nosso podcast com dados estatísticos do que foi falado até aqui. A população estimada em 2021 era de 56.370. Já a população no último censo que foi realizado na cidade era em 2010, constatava que tinha 53.259 pessoas. Já o índice de desenvolvimento humano municipal, no caso aqui de Canguçu, é 0,650. Esse dado também é de 2010. Bom, apresenta também 41,6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 49,4% de domicílios urbanos nas vias públicas com urbanização e 27,8% de domicílios urbanos em vias públicas
nosso trabalho. Pessoal, finalizou, né? Estamos no finalzinho já. Pessoal, excelente, muito bom trabalho. Duas coisas que eu preciso salientar para vocês, turma, assim, ó. A consulta por sites confiáveis, sites oficiais, te dá um embasamento de informações e dados precisos que tu pode utilizar. Elas se basearam, pelo que eu entendi, alguma coisa possivelmente no site da prefeitura, alguma coisa no site do BGE, aquele panorama que nós falamos, que tem dados ali bem atualizados. E, pessoal, todas assim, as informações, não necessariamente só participando de geografia, mas para outras disciplinas que precisarem de informações, de dados concretos sobre o município, uma determinada região, que vocês têm que ter um embasamento legal, informações corretas, procurem sites oficiais que vocês vão ter uma base bem estruturada para vocês passarem informação para alguém, ou até mesmo para consulta, para estudo, para seja lá o que for, tá, pessoal? Uma coisa que eu quero frisar, assim, que as meninas fizeram, eu achei muito interessante, buscar informações locais, pessoal, de onde vocês moram, onde vocês residem, vocês veem essa realidade no dia a dia de vocês, tá? Vocês encontram isso no dia a dia, no sair da casa de vocês e encontrar uma infraestrutura melhor, uma rua bem calçada, uma rua bem sinalizada, uma garantia de segurança, uma rua bem pavimentada, limpa, uma estrutura boa, iluminação boa, na questão da praça que vocês falaram. Isso é muito interessante, que ela disse, é uma área de lazer a mais, tu pode levar a tua família para passear, seja qual for o horário, te dá um aspecto também, uma tranquilidade de segurança, além de deixar um ambiente muito mais bonito, né, pessoal? Fica mais legal, fica mais estruturado e, obviamente, uma praça bem conservada, bem iluminada, obviamente vai atrair mais pessoas para ali, dependendo de algumas situações, pessoas que têm um comércio perto, aquela questão toda, valoriza-se mais, tu vai ter um horário diferenciado para te fazer uma compra, para te precisar sair no final de semana, às vezes não quero fazer um final de semana, mas eu não quero ir para o centro porque está muito tumultuado, é muito carro, é muito barulho, eu quero sair com o meu pet, uma passeada, com o meu marido, com o meu namorado, com o meu filho, tu vai numa pracinha no teu bairro que está bem conservada, bem estruturada, são mínimos detalhes na parte de urbanização, são questões de melhoria da estrutura do município, da cidade, do teu bairro, da tua rua, que são atrativas em todos os sentidos. Queremos vocês comentar a respeito da instalação do Macro Atacado Cronos ali. Vai vir para a cidade com outras questões também, mas uma estrutura boa, ficou bem legal ali. Vai ficar um lugar onde vai se concentrar muitas pessoas, vai gerar bastante emprego, ficou uma estrutura boa. A própria praça em si, tu pode passear à noite ali, mas ele fica aberto em um horário diferenciado, pode-se dizer. Tu vai dar uma volta, tu vai no mercado, compra alguma coisa, volta para a praça, te senta ali, faz um lanche, alguma coisa assim. São mínimos detalhes que tornam o teu dia mais agradável. A gente vai para algumas regiões, visita outros locais onde não se tem uma segurança, não se tem uma estrutura mínima, às vezes tu não tem vontade nenhuma, muitas vezes, de sair, de praticamente aproveitar aquele espaço público, né? E se houver uma política pública que conserve, que dê uma melhoria na estrutura do próprio município, dos meios de espaço livre e público que tem na cidade, obviamente isso é bom em todos os sentidos. Obviamente, quando no futuro, quando vocês forem avaliar uma administração pública de quem está atualmente no governo, vocês vão tirar esse tipo de análise, entendeu? São mínimas outras questões que você tem que avaliar, mas uma estrutura boa perto da tua casa, do teu bairro, uma infraestrutura na tua cidade, tu vai ter uma avaliação diferente, entendeu? Outra questão que eu queria perguntar para vocês, o que vocês acharam de dificuldade com relação a alguma consulta de informação? O site da prefeitura é elegível, tiveram que ler muito, pesquisar muito? O que vocês... É que, por exemplo, no site da prefeitura eles não colocam tudo o que eles fazem. E também não conforme corretamente que eles fazem também. Aí fica difícil a gente que não conhece certas ruas saber a realidade das pessoas que moram lá. Pois é, porque ela tirou que na Triângulo era pavimentado por um projeto da prefeitura, né? Mas não foi bem assim. Na verdade, não era isso. Por causa que a gente tem uma casa ali e a gente participou de reuniões para ver se todos assim, Concordável com vocês? concordavam, e aí a gente teve que pagar um valor para esse pavimentado. Esse tipo de informação que eu digo, esse tipo de informações de tu buscar, às vezes tu conversar com algumas pessoas, ou tu te interar um assunto que faz parte do teu cotidiano, é bem isso aí. É muito bonito, é muito legal, a política pública está sendo implementada, passa aquela ideia que está tudo perfeito, tudo ok, mas aí tu vê a tua família, teu pai, teu marido, assim, ó, as pessoas que convivem com ela, de participaram de todo esse processo, tiveram que entrar em reuniões, e obviamente tu vai ter que arcar com o valor teu próprio, que tu podia destinar para outra finalidade,
muitas vezes para abranger uma estrutura melhor para ti morar, que obviamente o poder público deveria ofertar, né, pessoal? Então são coisas que nem sempre condiz com a realidade, né? Claro que algumas ruas da Triângulo devem ter sido por projetos da prefeitura, mas não todas. Não todas, né? Mas isso eles não postam. Exato. Ah, depois a Alexandre também, no dia que eu estava fazendo trabalho, uma mulher não quis pagar e ficou só na frente da casa dela sem Isso é muito complicado, pessoal. Isso é uma coisa a se discutir, porque obviamente esse tipo de situação, pessoal, quando acontece, eu sei que é uma coisa muito complexa, todo mundo tem o que fazer, tem outros afazeres, tem outros compromissos, tem outras coisas a se pensar. Mas esse tipo de situação, muitas vezes é bom chegar no teu vereador, ou alguém que representa a tua comunidade, aquele bairro. Na verdade, todos têm que representar todo o município. Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa, né, pessoal? Um vereador lá do quinto, ele vai te comprometer. Infelizmente, mas é uma realidade. Um vereador, por exemplo, estou só citando um distrito. Um vereador do quinto, do primeiro, vai se comprometer mais com as questões da sua região, das pessoas que realmente deram condições de ele ser eleito, com um pleito, não, digamos, como uma eleição, porque ele foi eleito, basicamente vai se dedicar mais, vai ficar mais atento a questões de lá. Mas eles deveriam abranger todo o município e participar desse tipo de situação. Mas você sabe, muitas vezes, um vereador, uma pessoa, um líder de comunidade, isso aí vocês não é bater em cima, vocês podem questionar e perguntar, mas eles estão fazendo isso aí, pode realmente? A gente não teria como ver essa questão, porque isso que ela falou, que é a realidade da família dela, que aconteceu, é muito complicado, pessoal. Isso aí, assim, ó, se não tiver uma política pública específica que autorize que seja feita essa cobrança da população, isso na verdade não poderia ser feito, né? Para mim tem uma estrutura boa na minha rua, para estar pavimentado, ter um tratamento de esgoto, uma iluminação de boa qualidade, eu vou ter que pagar, porque senão vai ficar despadronizado do resto que quis pagar, por exemplo. Isso aí é muito relativo. Eu, no meu direito, como pessoa, eu tenho condição de pagar, vou pagar, eu quero uma estrutura igual e quero uma estrutura boa. Mas se eu, no meu direito, achar que eu não devo pagar ou não tenho a condição de pagar, aí, como ela mesma citou, essa senhora da rua, ficou totalmente destoada dos demais ali do bairro, da rua, porque ela não teve condição de pagar, ela se achou no direito de não pagar, que é o direito dela, entendeu? Nós estamos num país democrático e algumas obrigações tu deve cumprir, mas outras obrigações, obviamente, a federação, o Estado, o município tem que arcar e tem que assumir os compromissos, pessoal. Então, isso é muito complicado, e por que eu preciso para vocês. Esse tipo de situação vocês devem muitas vezes pensar em quem vocês elegem, em quem vocês votam. É uma questão individual, um pensamento de cada um, mas obviamente não simplesmente anular o voto de vocês ou votar uma pessoa aleatória lá, porque é meu amiguinho, mas alguém que vocês possam ter acesso, perguntar, questionar algumas questões e no futuro, obviamente, cobrar esse tipo de situação. É a família dela só, mas depois ajuda a família dela, a família dela, a família dela, quando vem afeta uma comunidade toda, um bairro todo, tá, pessoal? Então, esse tipo de situação você tem que sempre analisar, tá? E, obviamente, buscar os seus direitos, dentro de forma legal, tudo correto, sem perder a razão, sem utilizar Exatamente também. Muitas vezes, se tu chegar lá de um jeito, perguntar, questionar, algo assim, tu vai te dar mais garantia, mais segurança e, obviamente, você não vai perder a razão. Eu sei que é bem complicado esse tipo de situação. Esses são mínimos detalhes, tem outras situações que são bem mais complexas. Depois, a casa dela foi pavimentada, só que eu não sei se ela não pagou depois ou se a prefeitura colocou por conta própria, eu não sei dizer. Mas no primeiro momento talvez ela não... Isso é muito complicado, né, pessoal? Isso é uma coisa... Mas é uma realidade. Isso, infelizmente, é uma realidade. Pessoal, assim, ó, excelente trabalho, muito bem feito. Pesquisaram dados do local, tudo assim como eu disse, que são umas coisas interessantes, são realidades que vocês vivenciam no dia a dia. Isso é muito bom, tá, pessoal? É excelente mesmo, novamente, vou agradecer vocês. Como os demais também, muito bom. Assim, pessoal, quem é o próximo grupo a apresentar? Que já tem. Que se sinta à vontade, quer apresentar? Tem mais alguém? Não, eu é o último, porque eu tô sem vocês entregar aqui. Não tem problema. Vocês querem apresentar? Vocês querem chamar? Alguém, pessoal, turma, alguém não... Assim, vocês? Eu não sei. Hã? Já assinou?